Bom, bom dia a todos. Bem-vindos e bem-vindas ao terceiro webinar do Fórum de Reportagens sobre a Crise Global de Saúde. Lembrando que esse vídeo está sendo transmitido ao vivo, aqui pelo Zoom e pelo Facebook, e também vai ser gravado. A gente também vai produzir um texto depois com os principais pontos da conversa. Os dois links, né, tanto da recapitulação quanto do vídeo, a gente vai divulgar lá no grupo depois para consulta. A ideia é que essa conversa aqui dure mais ou menos 45 minutos. E hoje vamos conversar com jornalistas que tiveram Covid-19. Os convidados de hoje são Guilherme Queiroz, da Veja São Paulo, Juliana Fadul, da CNN Brasil, e Pedro Cunha, do Mais Futebol, que fala de Portugal. As perguntas podem ser enviadas aqui pelo chat do Zoom ou lá pelos comentários da transmissão ao vivo do grupo do Facebook. Gente, primeiro de tudo, obrigado pela atenção e pelo tempo de vocês. E para começar, que tal se vocês falassem um pouquinho do trabalho de vocês, né? O que vocês fazem e se tem alguma relação com o Covid-19? Se vocês fazem uma cobertura direta ou trabalham indiretamente na cobertura, ou mesmo se não tem nenhuma relação exatamente direta. Acho que a gente pode começar com o Guilherme. Gui, bom te ver de novo. Obrigado por aceitar o convite. Obrigado você por ter me chamado, Ale. Bom dia para todo mundo. Sobre o meu trabalho, sim, eu lido diariamente com a cobertura da Covid, né? Principalmente aqui no estado e na cidade de São Paulo, que é o que é voltado à Vejinha. Já fiz diversas matérias, desde comportamento na quarentena até número de casos, enfim. Recentemente fiz uma outra reportagem sobre limpeza e sanitização depois que você tem Covid na sua casa. Já falei de tudo com Covid. Então, pegar foi meio que uma experiência ali a mais, vamos dizer assim, mais imersiva de tudo isso que está acontecendo, que a gente cobre no dia a dia. Entendi, mas você precisava sair? Você saía da redação ou não? Não, na verdade, raramente, assim. Então, foi até um pouco surpreendente, porque tem outros dois repórteres e um editor que estão saindo mais, assim, que é o Sérgio e o Pedro, que são dois repórteres e um editor lá da Vejinha. E eu não estava saindo, não saí em nenhum momento para fazer nenhum tipo de cobertura, estava tudo por telefone, marcando foto por telefone, então foi uma surpresa, assim, também, para mim e para os meus colegas. Entendi. Juliana, quer contar para a gente um pouquinho do seu trabalho e qual é a relação dele com o Covid? Bom, eu acho que, como todo mundo sabe, eu estou numa emissora que nasceu agora. E quando eu peguei bem no começo. Então, eu peguei, assim, praticamente junto com o Weigarten. Então, foi um pouco maluco, porque depois que, acho que a minha cobertura, primeiro peguei, depois eu passei a cobrir. Então, o que eu achei interessante é que tinha, assim, como eu tenho um par lá na CNN, que é o Du, e a gente pegou junto. A gente pegou na mesma época, só que ele teve complicações e piores, assim. Ele chegou a ser internado e eu não. Então, eu acho que, assim, jornalisticamente falando, auxiliou a gente saber um outro side que a gente não... que a gente falou assim, que a gente teve por conta de ter passado pela experiência. Mas a minha cobertura não, a minha função teoricamente não teria que cobrir, mas depois, enfim, a emissora nasceu, a pandemia surgiu, tudo se atropelou, aí esse governo também foi atropelando todo mundo, aí a gente tá cobrindo tudo agora, né? Você E é não isso. cobria, antes de ficar doente, você não cobria Covid? Né? Assim, você cobria, eu sabia quantos mortes, mas assim, é que quando eu peguei, foi muito no começo. Quando eu e o Du a gente pegou, a gente lembra que assim, foram, acho que assim, de mortos era uma coisa assim, 3, depois aumentou para 8. Então a gente foi bem no começo mesmo que a gente pegou. Então não tinha essa coisa, então todo mundo me ligou para saber como é que era, e era assim, bom, acho que todo mundo aqui teve, então sabe o quanto exaustivo que é, e você ter que
enfim, responder a ligação. Eu sei que as pessoas estavam preocupadas, mas acho que a parte chata foi falar, não, tá tudo bem, não, só tô com um pouquinho de falta de ar, né, não tenho paladar, essas coisas. Fonte, então, também, né? Oi? Você virou fonte, tinha, além de gente perguntando se você estava bem, você foi procurada por jornalista também, para... Sim, e os próprios médicos, eles que eu ligava para saber como é que era a Covid, eles me ligavam de volta. Então, assim, eu tenho infectologista na minha agenda, tenho vários assim que me conhecem, que ficam além do meu médico, e tem um médico vizinho também que pegou na mesma época que eu. Eu moro perto do Hospital das Clínicas, então ele pegou na mesma época, então a gente dividiu que é aquele respirador portátil, mas é meio que um inalador, não um respirador, assim. Então a gente chegou a dividir esse momento. Entendi. Pedro, quer contar para a gente um pouquinho, então, também, né, sobre o seu trabalho e como que ele se relaciona com o Covid? Portanto, antes de mais, muito obrigado pelo seu simpático convite. É um prazer poder falar um bocadinho sobre a minha experiência individual e também aquilo que tem sido a relação entre Portugal e a Covid. Em relação ao meu trabalho, eu sou editor do Mais Futebol, tal como o nome indica, é um jornal online especializado em desportos, mas pertencemos a uma empresa de comunicação grande, muito grande aqui em Portugal, a maior privada, que é a Média Capital. Temos a TVI, a televisão, por exemplo. Ou seja, quando a Covid chegou a Portugal e a pandemia mundial foi declarada, nós decidimos que tínhamos a obrigação também de largar um pouquinho a nossa área desportiva e associar-nos ao combate que todos nós fizemos aqui em Portugal contra a Covid, que ainda continua, dando aquilo que nós podemos dar, que é informação. Informação rigorosa, acompanhando essencialmente as estatísticas diárias, e a verdade depois tive azar que no quarto dia em que estava em casa a fazer teletrabalho, comecei a sentir-me mal e pronto, depois o processo foi desencadeado, poderei depois detalhar mais aquilo que eu vivi, mas o meu trabalho não está diretamente ligado com a Covid, embora a partir de dia 11, 12 de março começamos, e até hoje ainda o fazemos, a acompanhar com muita atenção aquilo que tem sido esta batalha, a batalha mundial contra esta pandemia. Sim, acho que num ponto ou outro, todo mundo começou a cobrir Covid, né? Seja quem faz Exatamente. esporte, enfim, tá todo mundo envolvido de alguma forma. A Juliana falou que pegou bem no comecinho, né? Pelo menos da pandemia aqui no Brasil, que foi em março, né? Acho que no finalzinho de março, começo de abril. Gui e Pedro, quando que vocês ficaram sabendo que vocês tinham Covid? E se vocês desconfiam de onde vocês pegaram, né? Isso também a Juliana pode responder depois. Se vocês desconfiam onde vocês foram contaminados, como foi que aconteceu? Guilherme, posso falar? Pode, Posso pode. começar? Pode Ok, falar. obrigado, Gui. Aqui em Portugal, nós no dia 12 de março entramos naquilo que chamamos estado de emergência. Basicamente foi uma declaração nacional de governo oficial que impunha muitas restrições e uma delas tinha a ver com ajuntamentos, evitar transportes públicos, tudo aquilo que vocês sabem. Nessa altura, eu e os meus colegas da direção do Mais Futebol entendemos que era mais interessante começar a trabalhar a partir de casa, teletrabalho. No dia 12 de março fui trabalhar para casa e no dia 16 de março, 4 dias depois, comecei a ter os primeiros sintomas. Inicialmente coisas leves, muito leves, como se fosse, aqui em Portugal dizemos chocar uma gripe, não sei se vocês conhecem a expressão, portanto começar a chocar uma gripe. E eu não quis acreditar que logo no início tinha sido atingido. A verdade é que a minha esposa, a Catarina, começou a ter os mesmos sintomas e passado 3, 4 dias começamos a ter febres muito altas e aí percebemos que tínhamos que olhar com mais atenção para o que se estava a passar connosco e depois vieram os problemas respiratórios. Tenho um grande amigo médico que veio a casa ver-me e que disse logo que à partida seria e marcamos o teste e depois tivemos a confirmação que era mesmo a Covid, no dia 19 de março. Bem no comecinho também, então. Mas e você desconfia
de onde você se contaminou? Você tem alguma ideia? Alexandre, não temos qualquer confirmação. Agora, o que eu te posso dizer é que no dia 8 de março, eu e a minha mulher fomos assistir a um concerto de música aqui na Casa da Música do Porto. Foi a última vez que estivemos em público. Não te posso garantir que foi aí, mas é a nossa maior suspeita. Porque no dia 9 de março as notícias começaram, de facto, a alertar a população e nós começamos a ficar mesmo muito, muito limitados. Casa, trabalho, trabalho, casa. Dia 8 de março foi a última vez que fomos a público. Acredito que poderá ter sido aí, mas não temos nenhuma certeza, obviamente. Entendi. Gui, como foi com você? Então, Quando foi, né? é, E também desconfia de onde que você foi contaminado. bom, comigo foi um pouquinho mais recente, na verdade, foi mais pro começo desse mês de junho. Eu tô até com um protocolo aqui do dia que eu fiz o exame, no dia 3. Comigo, na verdade, eu estava trabalhando de casa e acho que era uma quinta-feira, não lembro de exato que era, no comecinho de junho, que eu comecei a ter alguns sintomas um pouquinho mais, assim, os outros dias anteriores eu estava sentindo um pouquinho já de dor de cabeça, mas como vocês podem ver, eu estou usando óculos, eu comecei a usar óculos porque eu descobri que eu tô com, enfim, de tanto ficar olhando no computador, eu tô precisando de alguma coisa para deixar a visão um pouquinho mais relaxada, e eu achei que era por isso, né? Mas não era, a dor de cabeça estava saindo do limite do final do horário de trabalho, quando você está com a cabeça um pouquinho mais cheia, e de manhã, em outros horários, e eu comecei a sentir febre, eu comecei a sentir principalmente dor muscular na região dos ombros, assim, eu levantava de manhã tudo dolorido e, sabe, não tô fazendo muito exercício, assim, devo confessar, então não tinha muito motivo para isso. Então, eu comecei a me sentir cansado também, e aí na quinta-feira, naquele dia, eu comecei a tentar trabalhar, falei, não, vou tentar trabalhar, que você automaticamente tenta minimizar o que você tá sentindo, né? Tenta negar, achar que é uma gripe só, uma virose, mas não consegui, porque eu fui atingido por um outro sintoma, que é um enjoo, e eu não conseguia ficar lendo na tela do computador, assim, eu lia 2, 3 dias, eu ficava muito enjoado, coisa que me incomodava muito. Foi aí que eu me isolei e falei que, putz, talvez eu tenha pego. Não cheguei no médico, nem naquele momento, nem em outro momento, fiz consultas online por videochamada, e aí a médica já me falou, assim, muito rápido, assim, provavelmente a Covid, fica isolado, me deu uma lista de remédios, assim, e a maioria só para minimizar os sintomas, né? E aí eu fui fazer o teste, aquele por PCR, né, que enfiam um algodão até o seu cérebro, uma coisa horrorosa. Sim. E aí deu positivo. Eu não sei como eu peguei. Assim, tem algumas pessoas na minha casa que estão saindo para trabalhar. Uma delas é a minha mãe, que ela é enfermeira, né? Então, eu suspeito que talvez tenha sido de alguma maneira dela, porque eu e ela fomos infectados, fomos os únicos, né? Meu pai também está saindo para trabalhar, mas ele não teve nada. Às vezes talvez ele tenha sido um caso assintomático, a gente não sabe, mas a certeza é eu e minha mãe. Ela toma todos os cuidados quando chega em casa, tira a roupa, enfim, tudo que você pode imaginar, mas talvez a principal suspeita é, de alguma maneira, eu tenha pego dela. O que seria até curioso, porque eu desenvolvi os sintomas primeiro que ela e ela depois. Mas é a principal suspeita, porque eu não saí de casa, né? Não tô saindo de casa. Entendi. Juliana, você imagina como foi a sua contaminação? Não, eu não Foi muito tenho, no começo, eu não né? tenho. Oi? Foi muito no começo também, né? Então fica mais Foi, difícil. Ninguém é, estava em isolamento, né? não, quando eu peguei, ninguém estava em isolamento, foi na época da gripezinha, então a gente não tava meio. Eu realmente não sei como eu peguei, não sei. O que eu sei é que eu estava no Switcher, tinha dado uma semana que a gente tinha estreado, e eu estava muito. Foi uma quinta-feira, que eu estava muito cansada. E eu pensei que foi por conta do estresse de switcher, que assim, quem não trabalha com televisão, switcher é o lugar, é o nervo central, é o botão assim, que se apertou um botão errado, já era, saiu do ar, errou tudo.
Então, é um ambiente de muita tensão, muito estresse acumulado. E eu estava toda dolorida e eu pensei que era por conta disso. Aí ainda trabalhei na sexta, no sábado, que eu estava de plantão, e folguei no domingo. No domingo, minha vizinha, que é baiana, fez uma comida. E ela dá-lhe tempero. Pro rapaz de Portugal, não sei se você já veio para o Brasil, a comida da Bahia aqui é arretada, é bem quente. E eu não Já fui senti ao gosto de Brasil, nada. não fui à Bahia. Ah, depois procura aí sobre comida Bahia, tem um dendê maneiro. E eu não senti gosto de nada. Aí eu falei, poxa, não acredito que eu peguei isso. Aí na segunda de manhã, eu fui pro hospital, fui no hospital aqui de São Paulo, um particular, e aí o médico falou, não, você está com Covid. Só que eu peguei na época que não tinham os testes não estavam disponíveis. Então ele fez uma chapa do pulmão, e meu pulmão estava comprometido. Aí ele falou, não, se isola e daqui 15 dias você volta aqui. Aí, só que assim, e foi muito louco, porque nesses 15 dias de isolamento, tudo que a gente sabia sobre a Covid foi mudando. Então ele falou, não, nem volta aqui, ele só foi me mandando por WhatsApp. Aí depois dos 15 dias eu voltei ao trabalho e voltei a ter contato com todo mundo, voltei à redação. O Du, que é meu colega, que trabalha diretamente comigo, ele faz captação e ele faz a captação bruta, áudio, eu faço, enfim, a parte editorial. Ele ficou hospitalizado, ele ficou internado, não chegou a ir para UTI, mas ele ficou mais 20 dias. Aí, ele ficou 20 dias, eu fiquei 15, afastado. E foi isso. E sobre sintomas, o Pedro falou em febre, né? O Gui estava falando em dor de cabeça, enjoo. Você falou de não sentir o gosto das coisas. Que mais que vocês sentiram, assim? Vocês sentiram o que falam que Covid dá, que é falta de ar, tosse? Sentiram alguma outra coisa que é algum outro sintoma mais incomum? Como foi? Se você quiser continuar, Juliana. Além de não sentir o gosto da comida, o que mais você sentiu? Eu brinco que eu peguei o all inclusive, peguei tudo. Eu tive, eu tive febre, eu tive um dia, por isso que eu acho que o medidor de febre em porta de estabelecimento eu acho meio besteira, porque assim, eu tive bem pouco, por assim, um dia, assim. Mas eu tive muita dor no corpo, eu tive muita dor de cabeça, eu só dormia, perdi o olfato, perdi o paladar, tosse eu tive pouco, mas era assim, é um cansaço, porque assim, eu lembro que teve uns 4, 5 dias que eu acordava, eu tomava café, via, sei lá, 5 minutos de TV, dormia, acordava, sei lá, comia alguma coisa, ingeria algum alimento que eu não sentia gosto de nada, então eu batia, sei lá, só legume no liquidificador. Eu me alimentava por nutrientes, nem temperava, porque não conseguia diferenciar doce de salgado. Comida de Aí domingo. dormia. Não, assim, é um negócio surreal, eu só sentia a textura do... Não sei que... Eu falei com outras pessoas que tiveram, elas falaram que conseguiam diferenciar doce de salgado, mas eu não conseguia. E só dormia. O que eu fiz é dormir. Não consegui ler, não conseguia ver TV, não conseguia ouvir música, era só dormir. Exausta, ficou cansada. Exausto. Pedro, como foi para você? Foi parecido? Você sentiu as mesmas coisas? Algumas coisas sim, outras coisas não. Aliás, a minha família foi toda afetada. Eu, a minha mulher, os meus filhos, os meus pais e os meus sogros. Tivemos todos. E entre nós há muitas diferenças. No meu caso pessoal, Alexandre, o que eu te posso dizer é que quando eu estava na fase aguda, sintomática da doença, eu ouvi algumas pessoas com responsabilidades importantes a comparar a Covid a uma gripezinha e eu ficava louco, porque não é gripezinha nenhuma. Se alguém me dissesse na altura que eu tinha malária ou ébola, eu acreditava.
porque é muito pesado. Comigo foi. E eu posso dizer que depois daqueles 3, 4 dias em que as coisas estavam controladas e leves, de repente, durante uma noite, a minha febre disparou para 39,5, suei de forma abundante durante 3, 4 noites. Eu perdi 6 quilos e fiquei com a parte inferior dos pulmões comprometida. Portanto, tive uma pneumonia. Tomei um antibiótico que me fez muito bem, a partir do 5º dia. Esse médico, meu amigo, aceitou ir à minha casa ver-me, receitou o antibiótico e disse-me, nunca mais me esqueço: Pedro, se isto não resultar em 2 dias, você tem que ir para as urgências. Aqui em Portugal nós temos urgências, UTI, como vocês dizem, não é? Para a UTI. E a verdade é que naqueles 2 dias eu senti uma evolução muito boa. De qualquer maneira, mesmo depois de acabar o antibiótico, eu andei cerca de 1 mês com limitação respiratória. Eu fiz desporto de competição 27 anos, nunca tive nenhum problema respiratório, não sou fumador, e naquelas 6 semanas eu estive muito, muito limitado mesmo. Na minha família, nos nossos 8 casos, o meu e o do meu filho foram os casos mais graves. O Santiago, que tem quase 3 anos, foi a primeira criança da Zona Norte, aqui em Portugal, a ficar internada na UTI durante uma semana, também por causa de uma pneumonia. Portanto, nós vivemos isto numa fase muito inicial do problema, e com diferentes sintomas entre as 8 pessoas e com muita preocupação, principalmente por mim e pelo meu filho. Obviamente que aqui em Portugal eu devo confessar e elogiar a resposta que as equipas médicas públicas foram dando ao longo do tempo. Posso dizer que os médicos que acompanharam o meu filho durante uma semana são verdadeiros anjos da guarda. Ele chegou lá muito mal e melhorou muito rapidamente numa semana, no Hospital de São João, no Porto. E a resposta das equipas médicas, e nós sabemos muitas vezes o quão maltratados eles são pelos nossos governos ao longo dos anos, com salários baixos, bem, enfim, vocês sabem, demasiadas horas a trabalhar. A resposta que eles deram cá em Portugal foi absolutamente incrível. Espero muito bem que eles não sejam esquecidos quando isto ultrapassar. E quando eu falo em equipas médicas, eu vou desde o médico mais importante até à senhora da limpeza, que está lá todos os dias também. E portanto, pronto, de forma genérica, este é o quadro da minha família, do meu país, e poderei falar mais um pouco daqui a pouco, Alexandre, com certeza. Entendi, obrigado. Gui, e você, como foi? Você disse que teve enjoo e dor de cabeça. Você teve outros sintomas também? Tipo, o sintoma clássico da Covid, falta de ar, tosse, ou ficou sem sentir gosto de comida, igual a Juliana? Como é que foi? Então, para mim, eu tive bastante falta de ar no começo, mas foi uma coisa assim engraçada que ela meio que foi evoluindo, sabe? Foi piorando, na verdade. No início eu não tinha muito, era principalmente o que mais me incomodava era a dor de cabeça e a dor no corpo. Eu tive um pouco de febre, mas eu tive um episódio assim, só de febre, foi uma febre baixa. Que eu até acordei meio suado assim no meio da noite, fui ver minha temperatura, tava com uma febre bem baixa assim. Mas a falta de ar, ela foi me pegar assim forte a partir do 3º, 4º dia, que eu mal conseguia levantar da cama assim, sem ficar muito ofegante. É uma coisa muito assim, muito bizarra. Você tomar um banho e ficar com medo de não conseguir tomar o banho até o fim, porque você não consegue esfregar o próprio corpo sem. Você fica muito exausto. É muito, muito assustador, assim, de verdade. Como eu não cheguei a ir em hospital, aqui em casa a gente acabou comprando um aparelhinho que mede a oxigenação no sangue, né? Caríssimo, aliás, e que está em falta, foi uma novela para conseguir, só para a gente não ter que ir no hospital, para ficar de olho para ver se piorava, né? Se o nível abaixava muito e a gente ter que ir para o hospital, enfim. Mas ainda bem isso não chegou a acontecer. Mas o cansaço me acompanhou durante todos os 15 dias que eu fiquei isolado. Me pegou assim, acho que foi um dos piores sintomas, sem dúvida. E a dor no corpo e também o enjoo, que foi assim, eu não vejo muito
muitas pessoas relatarem isso, eu não sei por que isso me pegou tanto, talvez porque eu já tenho alguns problemas no estômago, assim, de gastrite e tudo mais, mas eu ficava enjoado completamente, assim, o tempo todo, assim. E a partir de certo momento, eu comecei a ficar isolado com a minha mãe, né? Depois que ela confirmou o caso, a gente pesquisou, perguntou pro médico e falou que tudo bem. E ela até brincou que parecia que eu tava grávida, assim. Eu não cheguei a vomitar em nenhum momento, mas assim, eu não conseguia nos primeiros dias ler, não conseguia nem ouvir música, porque se você ouve uma música conhecida ou até desconhecida, você fica meio que cantando a melodia, eu ficava enjoado só com isso, só de pensar em estar cantando, sabe? Então eu ficava só de olho fechado, assim, quieto na cama nos primeiros dias, sem conseguir fazer absolutamente nada, que era muito chato, porque o tempo simplesmente não passava, você fica só imóvel o dia todo. E, e as dores no corpo que também não me deixavam fazer nada combinada com a falta de ar. Eu tomei também um antibiótico que a partir assim, do quinto dia ele começou a fazer bastante, eu senti pelo menos fazer efeito e eu comecei a melhorar levemente e eu comecei a conseguir completar minhas horas fazendo alguma coisa, assistindo uma série, lendo um livro, que foi quando o meu enjoo começou a baixar. Mas durante muito tempo eu continuei tendo enjoo, mesmo depois de acabar o isolamento e o cansaço também. Então acho que esses foram os meus principais sintomas e o que mais me incomodou, assim. Ainda bem não precisei ir para o hospital ser internado nem nada, nem minha mãe, mas foram os que mais me pegaram. Não tive pouca, na verdade, falta de paladar. Eu comecei a sentir lá pro terceiro, quarto dia, porque a gente estava tomando muito chá de gengibre, que é um chá muito forte, né? E aí, em um certo momento, eu notei que eu não gosto muito de chá de gengibre, estava tomando obrigado, né? E eu comecei a ver que eu não estava sentindo mais tanto ardor, assim, sabe? Eu tava começando a desaparecer. Eu falei, caramba, será que eu vou perder o paladar? Mas não chegou a acontecer, eu tive uma leve perca, assim, por alguns dias, depois parou. E o olfato, eu não sei dizer, porque como eu tenho rinite e nesses dias ela ficou bem atacada, eu já normalmente não sinto muito cheiro. Então eu não sei se eu tava com o nariz só congestionado ou se eu não tava sentindo o cheiro de nada. Então eu fiquei nessa dúvida. Mas o paladar eu posso dizer que eu não cheguei a perder completamente. Entendi. Você falou aí, Gui, que você ficou um pouco enjoado até depois do isolamento, com dor no corpo. Eu lembro que a gente conversou também e você disse que a falta de ar persistiu por um tempo, assim, né? Mesmo depois que você estava bem, tão bem assim, né? Que você estava já bem recuperado da Covid. Então, o que eu queria saber de vocês é exatamente isso. Se alguma coisa, se algum sintoma persistiu, né? Se mesmo depois de isolados, vocês continuaram sentindo alguma consequência da Covid. Ou se continuam sentindo, né, até hoje, né, Gui? Não sei se você já está 100% recuperado ou se você ainda sente alguma coisa. Então, por algumas, acho que umas 2 semanas, até algum tempinho atrás, né, como foi no começo de junho, eu, eu ainda estava lidando um pouquinho com falta de ar. Eu faço aulas online, assim, com uma luta que eu faço Kung Fu. E na primeira aula, assim, tava bem difícil, quando eu assim, me senti mais seguro, sabe, para fazer aula online. E eu nem fiz aquecimento, nem nada, só fui direto para os movimentos e tava bem difícil, assim, 5 minutos, assim, fazendo uma coisa muito simples, um exercício que não demanda muito do corpo, eu fiquei cansado muito mais do que o normal. E eu senti assim que eu fui passear com meu cachorro na rua aqui na frente de casa e não conseguia chegar até o final da rua sem estar muito ofegante, parecendo que eu tinha corrido. E o enjoo também persistiu. Pode falar. Mas isso, quanto tempo depois de você ficar doente? Você... Acho que uma semana e meia, eu continuei sentindo isso depois que eu saí do isolamento, né? Depois dos 15 dias. Entendi. Pedro, você sentiu alguma coisa mesmo depois de sair do isolamento, mesmo depois de recuperado? Nós estivemos em casa cerca de 6 semanas, um mês e meio, e os últimos sintomas a desaparecerem foram a perda de olfato e a tal limitação respiratória que o Guilherme agora descrevia, que é exatamente igual àquilo que eu sentia.
Quando tentei voltar a fazer desporto, devagar, a correr um pouco aqui perto de casa, sentia que ficava com o meu batimento cardíaco descontrolado muito depressa, portanto, não era normal. E o olfato, até para nos rirmos um pouco, eu posso dar o exemplo, nós temos 2 filhos gêmeos de quase 3 anos que ainda usam fraldas e nós não cheirávamos nada da fralda, nada, zero, completamente. Portanto, como devem imaginar, nós tememos mesmo que o nosso olfato tinha desaparecido para sempre. Foi a última coisa que nós normalizamos. Portanto, talvez, estamos a falar em 2 meses, Alexandre, sem olfato. Recuperamos há pouco tempo. Agora sim, sinto-me completamente recuperado com olfato e já corro sem limitações também. Sim. Juliana, como foi que você sentiu alguma coisa até depois de sair do isolamento? Cara, para ser bem sincera, meu paladar e meu olfato não voltaram 100%. O olfato voltou mais que o paladar, mas assim, eu tô nessa coisa, sei lá, meia bomba, assim, meio não tá rolando, sei lá, não consigo ver gotas de madeira no vinho, sabe? Não, pra mim não tá. Não sei se vai voltar, mas assim, espero que volte. E questão e o pulmão assim também, eu não sei se é porque eu também não tô fazendo exercício físico, mas teve um dia que o elevador aqui do meu prédio parou, eu moro no 12º andar, eu vim de escada, eu cheguei e assim, faleci aqui, morreu. Mas aí, enfim, também não sei se é uma coisa que eu não tô tendo tempo, não tô tendo. Meu apartamento tem 30 metros quadrados, então, assim, se eu não tenho nem o que fazer aqui, você vai fazer uma pose da yoga, eu bati em alguma parede. Então, Entendi, não sei. mas sobre o paladar ou o olfato, você consultou algum médico? Eles disseram que demora mesmo para voltar? Não sabia, Consultei. Oi? Falhou a última pergunta. não sabia que podia demorar tanto, que alguém podia ficar esse tempo todo, né? Sim, eu falei também. Eu tô lendo muito a Science, que é uma revista científica. Bom, como o próprio nome diz, é uma revista de ciência. E eu vi uma pesquisa que eles falaram que algumas pessoas em Wuhan, para quem não lembra, foi o epicentro, foi onde começou tudo, demoraram de uns 6 meses, cerca de 6 meses, para o pulmão voltar e para o paladar e para o olfato voltarem. Aí tem uma linha da pesquisa fala que pode ser tipo uma espécie de um dano no cérebro e por isso que o vírus sobe, mas isso não está comprovado. Então não sei, eu vou esperar, né? Agora esperar ver se volta completamente, se não voltar também, enfim, é uma pena. Então, famoso bola para frente, né? Esperar. E, gente, o que que vocês estão agindo como se vocês estivessem imunes? Vocês se consideram imunes? O que que médicos que vocês consultaram falaram sobre isso? Ou vocês continuam em isolamento como estavam antes de ficar doentes? Como que vocês estão encarando essa questão aí da provável imunidade? Se você quiser falar, Juliana, continuar falando. Olha, logo no começo que eu tive, em março, o Esper Calas, que é um infectologista ele diverge um pouco dos infectologistas. Ele tinha falado, ele trouxe essa questão dos macacos, né, da imunidade que testaram em macacos. Quem teve não demora um pouco mais para ter, não é que fique imune para sempre, mas pode ter uma imunidade tipo da gripe de 1 ano. Assim, eu gostaria de falar que eu não tô me sentindo imune, mas assim, eu tô um pouco. Então, é uma coisa, eu relaxei porque alguns colegas meus na CNN tiveram, assim, principalmente os que trabalham diretamente.
Então quando a gente está todo mundo junto, a gente não usa máscara, que é uma coisa errada, mas às vezes acontece. Mas ao sair, eu uso máscara, enfim, uso álcool gel. Tenho a preocupação, e assim, eu não fui visitar minha mãe, porque tenho essa coisa do vírus ele poder estar na superfície. Porque essas pesquisas mostram que quem já teve não transmite a gotícula, por exemplo. Mas não tem nada sobre superfície. Então, assim, cabelo, roupa, mesmo aqui, sei lá, pele. Então, eu não fui visitar minha mãe por conta disso. Eu tenho muito medo que ela pegue, porque ela já tem 70 anos. Então, e eu também, assim, eu tenho uns certos cuidados, tipo supermercado, eu não vou muito ao supermercado, faço mais em casa, peço mais comida, é esse tipo de cuidado, mas assim, entre meus iguais, ex-convidados, a gente dá uma relaxada, e que eu também não sei se é certo, mas enfim, que acaba acontecendo. Entendi. Pedro, como que você está com essa questão? Alexandre, nesta altura em Portugal, a situação está controlada, com exceção à região de Lisboa e o Vale do Tejo, que abrange mais uns concelhos à volta de Lisboa, em que há ainda cerca de 300, 400 casos por dia ativos, a serem ativados diariamente. No resto do país, o vírus está numa fase claramente de abrandamento e de controlo absoluto. Isso faz com que aqui no Porto, por exemplo, nós estejamos mais tranquilos, mas eu venho trabalhar de máscara todo o dia. Nesta altura não estou com máscara porque estou sozinho aqui na sala. Se estivessem aqui os outros jornalistas, estaríamos todos de máscara. Portanto, o que eu faço nesta altura é evitar sítios públicos, restaurantes, bares, discotecas, cinema. Tento não ir para sítios públicos onde possam estar muitas pessoas. De resto, procuro dar alguma normalidade à minha vida, mais entre casa, trabalho, jogar o meu ténis, jogar futebol com os amigos, mas sempre ao ar livre. Mas só comecei a fazer, de facto, quando percebemos que aqui na região que o número de casos tinha diminuído abruptamente. Nesta altura no Porto já não há nenhum caso novo há mais de 2 semanas, e isso obviamente que me dá algum conforto e faz com que eu esteja, como já não estava há muito tempo. Não está controlado no nosso país, todos os dias têm morrido pessoas, mas os números baixaram muito. Nesta altura os óbitos têm andado entre os 3, 4 por dia, o que obviamente que é péssimo para quem perde essas pessoas, para essas famílias. Uma morte já é demasiado, mas comparado com aquilo que nós tivemos em abril, por exemplo, digamos que foi uma grande recuperação, uma grande recuperação. Portanto, agora vamos esperar que de facto que não haja a tal segunda vaga que muita gente fala. Nós temos esse medo, obviamente. E em relação à imunidade, aquilo que me foram dito, só para acabar, até porque eu contactei com muitos médicos quando o meu filho esteve no hospital, é que eles acreditam que se houver alguma lógica em relação a vírus anteriores, que essa imunidade existe e durará sempre à volta de meio ano, 1 ano, dependendo dos anticorpos em cada pessoa. Só que este vírus tem algumas características que os têm surpreendido. Eles próprios estão a aprender. Por isso, nunca fiando. Mantenho os meus rituais de segurança. Sim. E com você aí? Sobre estar me sentindo imune, na verdade, Você acho que mantendo o isolamento? Como sim. está fazendo? Eu acho que no começo, enfim, aqui em casa moram 6 pessoas, né? Então a gente tem que ficar se policiando para ficar todo mundo distante, né? Manter aquela distância normal, enfim. E no começo eu não interagi com ninguém, mas eu comecei assim a meio que relaxar em algumas coisas ali que você faz sempre e que às vezes enche um saco. Por exemplo, você pede alguma coisa pela internet, chega a embalagem, você não passa um álcool, pede um delivery, você fala, putz, vou levar para o meu quarto, eu vou comer porque não tem problema, é a embalagem, não vou jogar fora e deixar do lado de fora. No começo eu acho que eu dei uma relaxadinha assim, mas depois eu comecei a ficar mais alerta de novo, porque apesar de, enfim,
os médicos têm dito que é muito difícil que você pegue de novo, que você transmita de novo, eu preferi não arriscar. Então, eu continuo aqui com todos os protocolos de antes. É uma coisa que é cansativa, né? Você fica pensando em tudo que chega na sua casa, na compra do mercado, a encomenda online que você tem que limpar, tem que na hora que você for sair de casa, tomar todos os cuidados possíveis na hora de voltar e passar o álcool toda hora e aquela paranoia de, cheguei em casa, encostei no chinelo, vou lavar o chinelo encostou no chão, vou passar um álcool no chão. Mas agora eu tô de novo assim, meio que em como eu tava antes em questão de cuidado. Então eu continuo em casa, não preciso sair, ainda bem. Mas voltei e sobre me sentir muito, sobre achar que eu vou pegar a doença de novo, eu não tô completamente seguro, assim, de que eu não vou pegar, então eu fico com um pouco de medo ainda, confesso. De toda vez que eu sinto uma dor de cabecinha, eu fico alerta de novo e tento ficar longe, por mais que seja difícil ser uma das poucas pessoas que teve reincidência, você fica com um estado assim de atenção, ainda mais por trabalhar com isso todo dia, né? Todo dia digitando ali mecanicamente número de casos, número de mortos, hospital de campanha fechou, não sei o que, você fica meio um pouquinho assim mais paranoico, vamos dizer, eu acho. Sim. Gui, você disse quantas pessoas moram aí na sua casa? 6. São 6 e que vocês sabem que ficaram doentes são você e sua mãe, é isso? A gente, Você, na verdade, vocês ficaram em isolamento dentro de casa? Como que vocês fizeram? Como que foi a logística do isolamento aí? foi curioso. Inicialmente, os 3 primeiros dias antes do exame da minha mãe dar positivo, eu fiquei no meu quarto, sozinho, que foi, assim, bem ruim, que eu não moro sozinho, né? Eu moro com bastante gente. Então, por mais que a gente esteja em quarentena, a gente está conversando, interagindo de alguma forma. Mas os primeiros dias foram bem angustiantes, assim, que eu fiquei no isolamento completamente sozinho e, como eu disse, eu não conseguia fazer absolutamente nada, então parecia uma cela solitária, sabe? Eu ficava no escuro, deitado, dormindo, esperando o tempo passar. Mas depois que minha mãe testou positivo também, a gente passou a ficar em quarentena no quarto dela, que é um pouco maior, e era, assim, uma dinâmica muito, muito engraçada. A gente ficava lá sozinho e todo o contato que a gente tinha com a casa era por uma porta de vidro, que a nossa comida era deixada lá, a nossa água, que a gente tinha que ficar ligando para pedir mais água. A nossa louça a gente lavava, dava uma boa enxaguada na pia do banheiro mesmo, sabe? Para poder colocar ali do lado de fora e depois, quando chegar lá embaixo, as pessoas lavarem de novo os talheres, os pratos, era tudo marcado com o nosso nome. Então foi meio que eu me sentia assim num aquário, sabe? Porque tem essa porta de vidro e minha avó, meu irmão, meu pai, para conversar com a gente, iam ali do lado de fora, ficavam batendo no vidro quando a gente não estava prestando atenção. Meio como a gente se sentia meio como um peixe assustado, assim, ali dentro. Mas no começo foi um pouquinho difícil ficar sozinho. A gente sabe, tem certeza que só eu e minha mãe pegamos, porque todo mundo fez exame. Todo mundo, depois que eu testei positivo, todos fizeram o exame e aí só o da minha mãe que deu o positivo. E aí eu não sei que milagre que foi que uma casa de 6 pessoas, só 2 conseguiram pegar. Acho que, enfim, os cuidados que a gente estava tomando, né, minimamente funcionaram. Então a proporção ali foi pequena. Porque e a preocupação maior é minha avó, que mora com a gente, tem 70 anos, e já tem algumas doenças. Então a gente, quando testou positivo, foi um exercício mental, assim, de qualquer coisa que ela sentia, a gente fica muito, muito desesperado, assim, com medo do que poderia acontecer, né? Sim. Nossa, é bem impressionante mesmo que só vocês dois tenham tido, né? Morando todo mundo junto. Mas sinal também de que os cuidados todos funcionam, né? Você disse que ficou isolado no quarto da sua mãe, você e ela. Por quanto tempo isso? Por 10, 15 dias? Vocês ficaram dentro do quarto? Sim, na verdade para mim foram 12, né, que eu passei 3 sozinho, mais alguns, e o resto dos dias com ela. E foi um redescobrimento, assim, você ficar o tempo todo, acordar, dormir com a mesma pessoa ali, sem nunca poder olhar para o lado e não ver alguém. Então a gente meio que construiu uma relação nova, assim, eu acho, porque
E eu também ficava muito atenta aos sintomas dela, porque ela tem asma, né? E eu não acho que eu não tive, eu posso dizer que eu não tive tosse. Eu tive alguma tosse, assim, mas acho que não deve ter sido de nenhuma complicação da doença em si. Mas ela tossia incessantemente, assim, a um nível muito assustador. Ela não conseguia falar, ela não conseguia formar uma frase sem começar a tossir muito, muito, muito. Então eu tinha que, quando ela precisava falar por qualquer motivo, seja uma mensagem ou falar no telefone, eu tive que fazer tudo porque ela não conseguia falar, e era uma coisa bem assim, bem assustadora, porque às vezes parecia que ela ia vomitar, sabe? Quando a pessoa tosse, tosse, tosse tanto que ela começa a ter um enjoo. Então acho que foi o ponto assim que mais me assustou, além dos meus sintomas que começaram depois a desaparecer a partir do 11º dia, começaram a ficar mais leves. Essa tosse dela que demorou passar por causa da asma. Mas uma coisa interessante é que eu não sei como ninguém pensou nisso, como nenhum médico tinha pensado nisso, mas ela não estava usando a bombinha para ver se melhorava. E ninguém pensou em falar isso, e ela também não pensou nisso. E aí até que um médico, assim, lá para depois do meio do isolamento, quando a tosse dela não estava melhorando, não estava piorando, mas também não estava melhorando, não sei, teve um clique assim, falou, por que você não tenta usar a bombinha? E aí começou a melhorar. Então, enfim, ficou uma sensação ali de que faltou um pouquinho de atenção nessa parte, assim, talvez dos médicos, quando ela falou que ela tinha asma, ninguém pensou em falar, tenta usar a bombinha. Uhum. Olê, posso fazer uma pergunta para o Guilherme? Claro, à vontade. É uma pergunta, não sei, de cunho pessoal. Uhum. Você é, tipo, amigão da sua mãe? Você acha que mudou uma relação com ela? Ou é uma coisa meio tipo, já mora junto, a gente é parceirão, então foi meio que tipo férias com ela, assim, sei lá. Porque assim, Olha, eu não consigo me imaginar, tipo, 15 dias trancado com qualquer parente meu, e assim, de boa. Qualquer Beijo, pessoa. família, amo vocês. Mas, assim, eu acho que mudou sim, porque é, sempre tem aquela dinâmica do silêncio desconfortável, né? Eu acho, quando você está junto com no mesmo ambiente com uma pessoa, quando ninguém fala e você não sabe se isso está ok ou não. E passou numa hora que a gente estava simplesmente ali, cada um meio que focado no seu, e a gente ficou muito mais próximo. Então, coisas que a gente não via e não fazia antes, por exemplo, ver série ou conversar sobre qualquer coisa, além do trivial, desenvolver um pouquinho mais assuntos, como, por exemplo, a própria Covid, que a gente conversava muito, né, sobre os nossos casos e sobre o que estava acontecendo, sobre o governo, enfim, a conjuntura atual. Foi um exercício, assim, eu acho que um ensinamento de convivência mesmo. Minha mãe é uma pessoa muito tranquila, a gente já era bem próximo, mas acho que agora foi uma camada a mais, sabe? Eu acho que a gente se sente mais conectado do que antes, porque foi uma coisa interessante. Nos primeiros dias foi um pouquinho esquisito, mas depois a gente se acostumou. mas por ela ser sua mãe e enfermeira, não tinha, tipo, sei lá, o dobro de proteção com você? Isso sempre teve, então eu já estava acostumado, desde o começo. Minha mãe é uma pessoa muito, 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 muito meticulosa com essas coisas, por isso que foi meio que surpreendente a gente ter pego, né, as duas pessoas. Na verdade, acho que, tirando minha avó, nós somos as duas pessoas que mais tomam cuidado em casa. Então, qualquer... E teve um episódio, assim, que foi meio forte, que eu tenho uma irmã pequena, de 9 anos. E, e ela começou a vomitar em casa. Ela teve uns episódios de vômito, assim. E minha mãe, ela entrou em desespero, assim. Foi uma das partes mais pesadas também, que ela começou a chorar, que ela achou que a minha mãe tinha pego, e minha avó lá embaixo com ela, e etc, etc. E acabou não acontecendo nada, ainda bem. Mas ela é muito meticulosa, e isso também acabou deixando ela um pouquinho assustada com tudo, assim. No isolamento também, qualquer coisa nova que eu senti, ela já liga pro médico, liga pro médico. E eu tive umas 5 ou 6 consultas online, assim, que depois vieram no Lerite, inclusive. Gente, Pedro e Juliana, se vocês quiserem falar um pouco também sobre como foi o isolamento de vocês, né? O Gui estava falando ali como era estar isolado dentro de um isolamento, né? Como foi com vocês? Vocês ficaram sozinhos?
vizinhos? O Pedro falou que ficou isolado com a família, né? Se vocês quiserem falar um pouquinho como foi o isolamento de vocês. No meu caso, também a história do Guilherme é impressionante, sem dúvida. No meu caso também foi interessante porque eu e a Catarina, a minha mulher, apesar de estarmos muito limitados, estarmos doentes, tivemos sempre de cuidar durante aquelas 6 semanas de 2 crianças com 2 anos e meio. E como devem imaginar, havia momentos em que nós só queríamos estar no escuro, de olhos fechados e que ninguém nos chateasse, mas a verdade é que as crianças nunca perceberam aquilo que estava a acontecer, e ainda bem, e exigiam de nós exatamente o mesmo, todos os dias. Tínhamos de dar banho, tínhamos de fazer a comida, tudo. Portanto, em termos físicos, emocionalmente foi muito duro, claramente, mas em termos físicos houve dias que me pareceram mesmo impossíveis de serem superados. O Tom Hanks, o ator norte-americano que também teve Covid, dava um exemplo muito curioso agora num recente late night show nos Estados Unidos. Ele contava que naqueles 2, 3 dias a seguir a estar em casa doente, levantava-se para tentar lavar um prato e um copo, e depois de lavar o primeiro copo atirava-se de imediato para o sofá porque não conseguia lavar o segundo. E nós sentíamos exatamente o mesmo aqui em casa, sendo que eram 20 copos, 20 pratos e 2 crianças a cantar, a chorar, a berrar ao longo do dia. Portanto, foi um teste ao casal, aos pais, e uma experiência sociológica que nunca esquecerei em toda a minha vida, sem dúvida. Mas vocês passaram pelo mesmo período da doença? Ou você e sua esposa, no caso? Ou um ficou doente antes e o outro depois? Como foi isso? Vocês passaram juntos mesmo? Pegaram juntos e passaram o processo juntos? Eu e a Catarina, exatamente no mesmo período. Quando já estávamos a recuperar, que os nossos filhos, especialmente o Santiago, também tinha apanhado a doença. Até foi muito estranho porque ele apanhou o vírus quase um mês depois de nós. Já não estávamos à espera que ele fosse contagiado nessa altura, e isso confundiu a equipa médica também. Daí eu falar em mês e meio, 7 semanas, porque quando nós estávamos a ficar bem, passado um mês, foram as crianças que ficaram, em especial o Santiago. Uhum. E durante esse período, isolados na casa de vocês? Sem sair? Totalmente, mesmo. Não saíamos. As compras básicas, essenciais, eram deixadas à porta de casa por um amigo. Nós dávamos o dinheiro, obviamente, e ele deixava lá à porta de casa, não entrava, para não haver contacto. Portanto, não quisemos mesmo arriscar nada. Infelizmente, os nossos pais foram contagiados, porque eu acredito que o contágio foi feito antes de nós ficarmos confinados em casa. Mas felizmente nenhum deles teve sintomas muito, muito pesados. Os piores foi o Santiago e eu. Uhum. Juliana, como foi o seu aí? Você ficou isolada sozinha, com alguém? Como foi? Acho que você tá no mudo. Tá rolando agora? Agora sim. Ah, é que caiu tudo aqui. Eu sabia que ia cair em algum momento. Você falou que ia cair, né? É que vocês não estão vendo que a engenhoca que eu fiz aqui. Mas sim, eu eu moro sozinha, então eu fiquei isolada aqui. Uma amiga minha fazia as compras, fez 2 compras para mim para esses 15 dias, deixou na porta. E foi tranquilo porque, bom, meu apartamento é pequeno, então eu só dormi, então foi tranquilo, mas assim, eu perguntei pro Guilherme porque a minha mãe ficou assim super preocupada. E ela tinha aquela coisa de ser mãe, não conseguir cuidar, não poder ajudar em nada, ficar meio passiva em torno da situação.
com os Sim. números aumentando, porque eu peguei bem quando o Covid começou a preocupar, falou assim, não, vamos fechar tudo, espera que esse negócio aí é complicado. As pessoas começaram a morrer, então minha mãe começou, e eu só dormia, então eu não conseguia responder toda hora. As pessoas Sim. ficavam muito preocupadas, porque como eu estava sozinha e só dormia, então, assim, eu mandava mensagem, era igual correio, daqui 4, 5 horas eu respondia, que hoje em dia é muito, né? Entendi. Gente, são quase 11 horas, a gente está caminhando ainda para o final. Eu queria só dar um espaço para vocês falarem se vocês, enfim, se tem algum conselho para algum colega, jornalista, amigo que pegar a Covid. Se vocês fizeram alguma coisa que ajudou a passar pela doença ou, enfim, alguma dica que vocês tenham que possa ser útil para quem pode ficar doente ainda. Pedro, você tem alguma dica, algum conselho, algo que você fez que te ajudou a você melhorar? Claro que a gente está falando aqui, né, que orientação de remédio ou de qualquer coisa do tipo, só um médico pode dar mesmo. Claro. Mas não sei se vocês fizeram alguma coisa que ajudou vocês a melhorar ou se é só descansar mesmo, deitar e dormir, se você puder. No meu caso pessoal, o antibiótico que eu tomei e que me fez bastante bem foi a amoxicilina. Creio que no Brasil também existirá. Não sei se será adaptável a todos os casos. No meu caso, em concreto, resultou muito bem. E depois, o conselho mais importante que eu posso dar a quem tem alguma suspeita de ter contraído o vírus primeiro, distanciamento social, claramente. É o pior de tudo, é mesmo o contacto social. Aqui em Portugal os números são claríssimos, a partir do momento em que o governo avançou para o estado de emergência e posteriormente para o de calamidade, os números baixaram drasticamente, sem qualquer tipo de dúvida. Recentemente nós tivemos aqui em Portugal um período com 2 feriados, estava muito bom tempo, as pessoas saíram mais de casa e nesses 4, 5 dias as coisas pioraram. Depois voltaram a melhorar novamente, portanto não há qualquer tipo de dúvida que o confinamento e o distanciamento social são a melhor medida a ser aplicada às populações. Depois, em termos médicos, de facto, o que eu posso dizer é que esse antibiótico que me fez muito bem chama-se amoxicilina. Aqui em Portugal o que nós fazíamos, além disso, era o paracetamol para combater a febre e as dores musculares. Portanto, amoxicilina mais paracetamol foi aquilo que eu usei. Gui, você tem alguma dica, alguma coisa que te fez passar melhor por isso? Olha, eu tenho eu não sei se vale, mas acho que também não faz mal. Eu tomei muito chá, assim, né, pela Perdão, questão. chá de gengibre eu também tomei, tínhamos esquecido, Então. eu também tomei e fez bem, acho que sim, pelo menos. Acho que mal não faz, né? Então eu tomei, assim, todo dia muito chá de gengibre, também muito limão, enfim, espremer o limão e tomar com água. Não foi uma coisa que eu fiz voluntariamente, assim, minha avó é uma pessoa muito ligada em ervas e tudo mais, em chás e etc. E aí ela fazia a gente tomar, assim, tipo, 3 copos de chá de gengibre por dia. Então, não sei se ajudou realmente, mas mal não fez, né, pelo que eu percebi. Eu acho que uma dica que eu daria é não relaxar em nenhum momento, se você tiver que sair para fazer qualquer coisa, nunca deixar de tomar nenhum cuidado. Foi no mercado, entrou no carro, passa o álcool em gel na mão antes de pegar no volante, porque, assim, eu não tenho ideia de como eu peguei, então provavelmente foi uma coisa pequena, assim, foi um objeto contaminado, sei lá, não tenho ideia, mas provavelmente foi uma coisa pequena, porque abraçar ninguém eu não abracei. Então, mesmo sem contato com alguém, eu acabei pegando. Então, eu acho que é nunca deixar de prestar atenção, assim, nas coisas pequenas, porque realmente fazem diferença. Pode deixar você um pouquinho maluco, e deixam, mas fazem muita diferença. Sobre a questão médica,
Eu tomei também um antibiótico, o azitromicina, que eu acredito que me ajudou com alguns dos sintomas, e outras coisas assim só para minimizar, o paracetamol mesmo. No meu caso, por causa do enjoo, eu tomei Vonal também, que é um remédio para enjoo, que eu continuei tendo durante algum tempo. Mas essas são minhas dicas, assim. Valeu. E você, Juliana, você tem alguma coisa para compartilhar, algum conselho para dar, ou é só dormir e descansar mesmo? Que foi o que você Eu fez? vou falar para você dormir, mas não, teve uma coisa namastê aí que eu fiz que ajudou. Eu pedi para minha professora de yoga me ajudar com umas dicas enfim, de alimentação e respiração. E foi assim, eu acho que foi uma das coisas que ajudou, assim, que meu pulmão ficou bastante comprometido, então os exercícios eles foram voltando aos poucos. Mas não sei se foi uma coisa do exercício, foi uma coisa do tempo, mas assim, mal não fez. Então, Ou e tudo beber junto? muita água. Oi? Não, pode ter sido uma mistura das coisas também, né? Enfim, Só que como mal não faz, então assim, tenta. Você vai estar de boa em casa se você pegar, então assim, tempo você vai ter. justo. Alexandre, esqueci-me de dizer que a minha mulher é professora de yoga, portanto eu tive aulas privadas em casa. Ah, sim. E Muito ajudou. bem. Eu li que tem gente que recorre ao yoga porque, além de fazer um exercício, né, ajuda a acalmar também, né? Que as Sem pessoas ficam dúvida. ansiosas e quando você está com a falta de ar, a ansiedade fica, enfim, atrapalha tudo, né? Então o yoga ajuda a Assim, ficar melhor e a acalmar também. mas assim, só para deixar claro que não eram uns exercícios isolados, que o yoga tem essa coisa de ele cansar, esticar bastante o corpo para depois você conseguir fazer o shavasana, que é quando você deita e dorme. Esses exercícios não, assim, ela falou não faz, porque cada pose ela mexe com algum ponto da sua saúde. Nesse caso eram respirações, era bem assim, tipo, faz assim, respira, faz alonga aqui, nada muito aquelas poses malucas lá da yoga, das meninas da yoga que vão na praia, sabe? Não. Chica Xavier, não. Entendi. Gente, acho que é isso mesmo. Agradeço muito o tempo de vocês, a atenção e, enfim, disponibilidade por estar aqui conversando e compartilhando os casos pessoais de vocês sobre Covid. Obrigado, Gui, obrigado, Pedro, e obrigado, Juliana. Agradeço, viu? Obrigada, Obrigado. Lê. Obrigado, Obrigado, Alexandre, pelo Lê. convite. Tchau, tchau. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço para todos. Obrigado. Abraços. Um abraço.